a Lei Maria da Penha, ela não é só uma esfera criminal. Ela está dentro de várias caixinhas. Não é a lei que vai fazer com que o agressor não cometa um feminicídio, por exemplo. O descumprimento, primeira coisa, uma medida cautelar, que é uma tornozeleira eletrônica. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Começando aqui mais um AlphaCast, seu podcast obrigatório, semanal, aqui na Unialfa. E hoje um assunto muito importante. A gente tem como convidadas aqui a Ana Cristina Bosco, é isso, doutora em Direito, e a Mireia Alves, que é professora também de advogada e criminalista aqui, as duas da instituição, né? Sim, que bom tê-las vocês aqui, sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, viu? Olha, a gente vai tratar de um assunto que ele é pertinente e a gente precisa falar dele em todas as suas camadas, seus âmbitos, que é sobre Lei Maria da Penha. E aí você me traz aqui, enquanto eu li a pauta, eu fiquei pensando nisso, né? Existe uma questão de internacionalização da Lei Maria da Penha, é isso? Você podia explicar pra gente, mas antes, por que vocês tratam desse assunto? Por que você chegou a esse assunto de Lei Maria da Penha, professora? Então, é um prazer estar aqui, né, falando sobre Lei Maria da Penha. Sou professora de Direito Internacional e Direitos Humanos. Tudo começou, na verdade, eu nunca tive interesse em falar sobre mulheres. Eu, uma mulher, nunca tive interesse de falar sobre as mulheres. Algo absurdo, né? Uhum. Parece absurdo. Mas isso me despertou em 2019. Fui fazer um curso sobre direitos humanos críticos na Espanha, em Sevilha. E uma amiga falou assim, cara, é um absurdo você não falar sobre mulheres. Você é uma pesquisadora de direito internacional, uma pesquisadora, ela é uma mulher super hoje, até desembargadora, falou, você não pode ficar sem falar sobre mulheres. E eu falava assim, gente, mas não é minha área de atuação, eu não tenho interesse na pauta. Eu lia, falava, mas nada muito aprofundado. E aí, ela falou, você precisa ler Bell Hooks, que é um livro muito conhecido na nossa área de direitos humanos e direito internacional, e eu me despertei para o tema, fiquei apaixonada pelo tema, comecei a estudar e a entender que não tem como a gente tratar nada do direito nosso, como mulheres, advogadas, professoras, eu como pesquisadora, é tão difícil hoje a gente ter um lugar de pesquisa, né? Como que eu não falava sobre mulheres? E aí eu fui estudando e tentando ver como que era essa, assim, como que eu ia me aprofundar e fui encantando pela área das mulheres, né? A gente foi ponderando, fui estudando, fui pesquisando e percebi que não tinha como não falar. E aí, dentro do direito internacional, a Maria da Penha tem um lugar de destaque, né? A gente tem um sistema interamericano de direitos humanos e dentro desse sistema existe uma comissão e uma corte. É como se fosse o Ministério Público, né, a comissão, e a corte já numa outra instância. E a Lei Maria da Penha, foi apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como que aconteceu isso? Vou falar, a Mireia também, se quiser falar aí sobre o tema. Eu achei interessante falar primeiro como que foi minha inserção no tema mulheres, porque eu sou internacionalista e não me interessava mesmo. E o sistema interamericano, ele tem dois momentos. Um é o momento da comissão. A Lei Maria da Penha, em determinado momento, é uma esfera internacional. A lei ela foi apresentada dentro dessa esfera internacional. A lei não. O caso foi levado, como não teve uma solução interna, o caso foi levado para a comissão. Então, não tendo sucesso na parte interna, né, do Brasil, tendo várias frustrações, vários problemas, várias questões que não foram resolvidas, apresentaram esse caso à comissão, para que a comissão desse um jeito, né, resolvesse essa questão de violência contra a mulher. Foi aí, nesse momento, que eu me apaixonei pelo tema, porque eu falei, cara, o negócio casa com direitos humanos, casa com o direito internacional, eu sou mulher, e como que eu não estudo sobre isso? E aí eu me encantei
pela Maria da Penha, né, pelo caso. Foi exatamente após a demonstração desse caso na comissão, que a comissão que criou-se a lei em 2006. Então, ela sofre de 83 a 1997 violência, tentativa de homicídio, né? E aí, apresentada a comissão, a corte seria só num segundo momento. Foi apresentada a comissão e em 2001, já com a solução, já manda o que o Brasil deveria fazer, né? Eu sempre falo com os meus alunos que a gente não é obrigado a fazer acordo. Quando a gente faz o acordo, a gente é obrigado a cumprir. E isso é válido no direito internacional, então a gente tinha que dar uma resposta internacional. O Brasil se posiciona com uma tentativa de dar uma resposta internacional, então essa resposta foi dada, né, em forma de legislação, né, em forma de uma lei. Então, essa lei foi criada após essa necessidade vista pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e isso foi incrível. A lei, a falha interna foi levada a uma esfera internacional, volta para cá com a necessidade de se criar uma lei, cria-se uma lei, criam-se políticas públicas, e todo o movimento do direito muda após essa apresentação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mudou muita coisa, né? Inclusive nas delegacias, né, Mireia? Tudo foi modificado depois, todo o movimento interno foi modificado nesse pós-Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Qual que é a sua relação, professora Mireia, com a lei? Você podia contar também, contextualizar para a gente? Boa noite, né, gente? Como é que você está? Muito obrigada pelo Boa convite. noite, boa tarde, bom dia. Né? Exatamente, a hora que vocês estiverem... Boa madrugada. A hora que vocês estiverem ouvindo. Então, o que acontece? Eu falo que eu fui criada pelo machista que criou uma feminista, né? Que ele queria que eu fosse igualmente os homens. Então, desde lá, eu sempre fui a pessoa que lutou pelos direitos das mulheres desde muito novinha. Né? Sou filha única, filha de caminhoneiro, que era de forma assim, que queria um filho homem, nasceu uma mulher, então ele trouxe essa pessoa aí. Né? Então, no início, eu sempre quis, entrei na delegacia de polícia para trabalhar como voluntária em 2019, trabalhei durante 4 anos na delegacia de polícia civil, e lá eu vi que eu queria trabalhar com mulheres. Busquei uma especialização, né, em violência doméstica familiar, e hoje aí sou criminalista, né, e uma das minhas vertentes aí é violência doméstica. Tanto para proteger a vítima de violência doméstica, quanto para proteger aquelas pessoas que também aí a mulher usa como uma forma de vingança a lei, né, que ela também não está usando 100%, né, a gente fala que é uma lei massa, é uma lei bacana, né, teve uma pessoa que sofreu, né, os direitos dela, foi violado, enfim, várias violências, mas hoje em dia também tem uma deturpação, né? As mulheres, algumas estão usando de vingança aí com os homens sobre a lei Maria da Penha. Então, a gente atua nessa área aí, mas diferente da Ana Cristina, eu sempre defendi mulheres, sempre li sobre mulheres, luto sobre mulheres, palestro sobre, e é uma coisa que me encanta bastante, assim. Vamos aproveitar, então, esse ensejo. É uma fragilidade da lei, isso que você está dizendo? Então, em referente à vingança masculina, pode ser que sim. Eu digo sempre que sim. Por quê? O que acontece? A gente tem a medida protetiva. O que é a medida protetiva? É um direito subjetivo da vítima. Chega lá, né, e fala assim, doutor, eu quero uma medida protetiva. Isso na delegacia? Na delegacia de polícia. Ou, caso não tenha delegacia de polícia na cidade, a própria polícia militar, né? Eu tô no interior, não tenho delegacia de polícia, não tenho uma comarca de um juiz, a própria polícia militar vai lá e te afasta o agressor. Beleza, só dela falar. Maioria fala violência psicológica, não tem uma prova. O delegado com medo, porque a lei realmente é uma lei forte, é uma lei robusta, e graças a Deus por isso, ele fala assim, beleza. Só que aí o cara começa a responder um processo criminal, sem umas provas suficientes para saber se de fato, né, ele cometeu essa violência doméstica, e a violência doméstica vai com a violência psicológica ou a violência física, porque a física
A gente vê. Marca, né? Exatamente. A psicológica vai até quando? Como é que começa? Como é que a gente prova que não foi? Como é que a gente prova que é porque ele não quis mais, ela não teve um término e ele não quis e ela pra acabar com a vida dele? Porque, de fato, quando você coloca a medida protetiva, você fica restrito. Porque eu falo que a Lei Maria da Penha, o único crime que ela tem é o descumprimento de medida protetiva. Que aí você pode ser preso em flagrante. O resto é totalmente administrativa. Ela casa com o Código Penal. Ah, mas lesão corporal. Beleza, lesão corporal não está na Lei Maria da Penha. Está no Código Penal que casa, combinado com a Lei Maria da Penha. Que aí é um agravante. Né? A partir do momento que você pratica lesão corporal em caso de violência doméstica, você tem um agravante. Mas não tem lesão corporal dentro da lei. Né? O único crime que tem é descumprimento de medida protetiva, que a pessoa pode ser presa em flagrante. Então, imagina. Estou andando na rua, chegou 500 metros, preso, né? A mulher vai acionar o botão, o cara é preso em flagrante. Então, ele vive com a arma na cabeça, praticamente, com o risco de ser presa onde vai. A pessoa pode acionar a polícia, independente de qualquer lugar que ela esteja? Pode acionar a polícia. É um batalhão Maria da Penha. Ela fica resguardada ali. A partir do momento que ela pede uma medida protetiva, tem todo um resguardo. Tem aplicativo, né? O socorro SOS Mulher, né? O batalhão entra em contato com ela. O que está acontecendo? Você está precisando de auxílio psicológico? Não está? Né? Então, assim, é uma lei que veio, que usada de forma correta, é incrível. A partir do momento que se passa para vingança, aí já começa a complicar. Mas também é outra coisa. Não é a lei que vai fazer com que o agressor não cometa um feminicídio, por exemplo. Sim. Já aconteceu casos comigo em delegacia de polícia, que a gente falou, não, você tá na medida protetiva, você não pode chegar próximo dela. Ele virou e falou assim, não, mas eu mato ela, eu sou sniper, eu mato ela 2 km de distância. A lei não vai impedir a não morte vai dela. impedir, infelizmente. Ela é uma forma que assim, a gente proteção, mas ela impedir 100%, se o cara quiser fazer, vai acontecer. Que, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela não é só uma lei, ela não é só uma esfera criminal. Ela está dentro de várias caixinhas. Isso. Ela está dentro do internacional, como eu falei, ela está dentro do humano. Civil. Como eu sou também do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, de Goiás, eu coordeno a pesquisa lá. A gente tem vários casos, inclusive internacional, na esfera internacional, de mulheres que têm violência física, não só física, violência psicológica, e que nos chamam, por isso que também por essas esferas que eu também me encantei pela questão mulher, não só por ser mulher, diferente da história da Mireia. É um chamado. Isso vai acontecendo, as pessoas vão te chamando. O direito de família também tem essa coisa. As pessoas vão se identificando com você, mesmo sendo internacionalista, eu quero que você me ajude nessa causa. Então, tem numa esfera internacional questões de mulheres que não têm talvez esse acolhimento que hoje já se tem aqui, que a Mireia falou. Então, também tem uma esfera internacional que urge, que precisa, que desesperadamente de uma solução para mulheres, não só no feminicídio, mas com toda a questão de proteção dessa violência. Em que lugar que nós estamos na lei hoje? Porque eu vi que ela vai ter uma atualização sobre as medidas protetivas. O que existe hoje da lei já, assim? Quando você recebe a medida protetiva, você tem uma data específica que você tem que ficar afastado? Como é que funciona? Normalmente, a medida protetiva, 6 meses, o juiz chama novamente para você dar analisada se o risco continua, se não continua. Chama a vítima, tem uma audiência, e aí ela fala, olha, continua, quero continuar com a medida. Não continua, cessa. Até porque a pessoa não pode ficar, igual a gente falou, o homem também. Ou não é só homem, né? Lembrando que a Maria da Penha, toda agressão, violência doméstica. Sogra, genro com sogra, cunhada com... Não é só esposo. Exatamente, não é. E outro detalhe, por mais que tenha terminado o relacionamento, se acontecer agressão, vai se enquadrar e Maria da Penha também, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu terminando... Maria da Penha. Então, com 6 meses, a gente chama, retorna novamente para ter aí a avaliação, se continua ou não. Aí tem, juntamente com a medida protetiva, tem um inquérito policial correndo, que são distintos. Né? O inquérito policial vai apurar se de fato aconteceu aquele crime, se de fato tem violência psicológica, se de fato tem violência física, mental. Lembrando que é pública e incondicionada, porque tem muita mulher que chega lá, vou passar um sustinho. A partir do momento que você acionou a polícia, a pessoa está sendo investigada.
e ela vai responder Não esse existe caso. sustinho. Não existe susto. Gente, polícia não faz susto, tá? É só um susto, não existe. O juiz também não é susto, ele não anda de fantasma. Então, a lei é séria. Você pode, inclusive, responder por uma denunciação caluniosa, tá? Então, tem todo um preparo por trás, todo um cuidado aí em relação a isso. A pessoa pode remover a acusação? A medida protetiva, sim. A acusação, não. Como eu falei, ela é pública incondicionada. Chegou no juiz, no delegado, falou, olha... Fui acionada. Por quê? Porque acontecia muito isso. Chegava a vítima e talvez ele ameaçava ela. Sim. Aí ela ia lá e falava, não quero mais. Aí acabava e depois, mais na frente, matava. Era como se tivesse retirado, isso pode acontecer? Hoje não mais. Não mais. Só a medida protetiva. A sim. medida protetiva, sim. Teve contato, não ter... Ela já é quebrada automaticamente. A partir do momento que a vítima também teve contato com o agressor, a medida protetiva é quebrada automaticamente, tá? Então, a medida protetiva pode ser retirada. Agora, a denúncia do crime, não. Ela vai ser apurada. Como é que a Lei Maria da Penha é interpretada nos outros países? Existem países que têm uma lei parecida com a nossa? É que, na verdade, assim, é uma lei interna, né? Que vai no ambiente interno, né? Mas, historicamente... a gente tem, por exemplo, hoje na Universidade Federal Fluminense, tem uma pesquisa que fala que depois da lei, o número subiu de 13% para 30 e poucos por cento de agressão. Então, na verdade, não é que subiu, né? É que as pessoas começaram... Registraram. Então, eu não acredito que tenha subido por conta... Não, é porque as pessoas começaram a entender. Historicamente, já tem essa evolução. As pessoas já começaram a entender o lugar da mulher. A mulher mudou o lugar, né, Mireia? Já é uma posição diferente, eu acho, da mulher diante de tudo que aconteceu, né? Assim, do todo histórico. Então, na verdade, não tem um marco. Falam que o marco é a 1911, depois falam que o outro marco de revolução da mulher é 17, próximo da Primeira Guerra Mundial, mas todos esses são marcos, e a Lei Maria da Penha são marcos para que exista essa evolução. E fora, né, da legislação interna, fora do direito interno, no âmbito internacional, existe alguns tratados, por exemplo, a gente, quando quando existiu a Lei Maria da Penha, a gente já tinha assinado outras convenções. Inclusive, em 1995, em 84, a gente já tinha convenções internacionais entre países, ou seja, outros países e o Brasil já participavam de convenções de proteção da mulher. Então, inexplicavelmente, a gente estava com um problema interno, mas a gente tinha uma legislação internacional. Porque o que acontece? Quando existe uma lei internacional, você assina, depois você passa a ser signatário. Tem todo um processo interno para você participar daquela legislação internacional. Já existia ratificado convenções, inclusive a de Belém do Pará e a Convenção contra a Mulher e contra a Tortura, já existiam convenções e a gente ainda estava com problemas de interno, né? Porque, na verdade, quando foi apresentado a comissão, o problema era interno, o processo não andava, tinha agentes internos do sistema judiciário que não deixava a legislação andar. Então, já existia uma documentação internacional em vigência, assim, né, que a gente já tinha, já era pacto, já era convencionado, já estava ratificado e não se cumprir. Então, internacionalmente, tem uma questão que eu acho muito interessante, até de alguns países, que é o relativismo cultural. Existem questões culturais que vão em desencontro com a legislação. Então, tem países, por exemplo, que têm legislações religiosas, igual a Sharia, que estão acima das outras, algumas regiões. Como se permitisse a agressão. Exatamente. É tipo isso. Exatamente. O Brasil é um dos países que tem mais violência doméstica no mundo? Vocês têm esses acessos assim, tipo não tem esse dado concreto, mas não. Existem essa questão da relativização, Breno, é muito forte ainda. Por causa culturalmente. Porque culturalmente é muito pesado, porque quando a gente tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração, ela é de âmbito universal. Então, a gente entende que todos nós somos iguais
perante a lei, sem distinção. Só que, na verdade, não é assim. Essa foi uma legislação feita no pós-Segunda Guerra Mundial pelos vencedores da guerra, que entenderam que devia fazer alguma legislação no pós-Segunda Guerra, no pós-atrocidades da Segunda Guerra, de Hitler e tal, e foi feita uma legislação. Só que esqueceu, assim, não lembraram que existia outra parte do mundo que não estava de acordo com aquilo. Outra parte do mundo que tem religiões diferentes, que tem pensamento diferente, que tem cultura diferente. E isso, quando a gente não relativiza no mundo universal, no mundo que o universalismo comanda. Então, para o Oriente, é diferente do Ocidente. Então, nós temos essas medidas. Então, o Brasil, a gente vai com a ideia do universalismo, que é a ideia onusiana da Organização das Nações Unidas. E os países que não vão na ideia do universalismo, os países que Nigéria, que tem vários casos de relativismo e outros. Eu falo isso em sala de aula, os meninos ficam chocados, assim, questões que vão em desencontro com a mulher, com a proteção da pessoa humana. Então, ainda existe essa questão de relativização da cultura. Eu vi que, eu não sei se esse ano eles queriam votar uma ideia de que quem tem medida protetiva passa a usar a tornozeleira. É isso? Já vai acontecer? Como é que está esse momento? Assim? Está em votação. Então, aí a gente esbarra num princípio, né? Que é o princípio da inocência, presunção da inocência. A pessoa ela só vai ser condenada e pagar a pena após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, a gente sempre está batendo, né? Porque isso é inconstitucional, em tese, porque ele teria antecipação de pena, porque você não sabe se a pessoa de fato cometeu o crime. Não é porque colocou uma medida protetiva, o descumprimento, beleza, acontece hoje em dia. Sim. Teve o descumprimento, primeira coisa, uma medida cautelar, que é uma tornozeleira eletrônica. Para ser monitorado ali, o botãozinho de pânico, para a vítima saber onde está, tremeu, beleza. Mas e aquele que de fato a gente tem a vingança? É como se fosse uma medida fake. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que está em debate justamente por isso, porque a gente esbarra aí no princípio constitucional. Tem que achar um ponto em comum. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado e muita cautela para colocar, porque pensa você monitorado por uma coisa que você não fez. Mas a pessoa que abre uma medida protetiva, ela não faz um corpo de delito, não? Então, mas a gente pode pedir uma medida protetiva por violência psicológica, para você não ter contato. E como é que avalia isso? Então, aí que tá. Isso que eu te falei, é um direito subjetivo. Vai avaliar, cheguei na delegacia, doutor, tô sofrendo violência psicológica, medida protetiva. Ele vai falar, beleza, dá a medida. Vai avaliar mais pra frente. Aí a pessoa chama o cara, coloca a tornozeleira. E depois olha lá, avaliando as provas. Não aconteceu violência psicológica. Peraí. E a pessoa que está sendo acusada da medida, ela no mesmo momento, ela não pode provar a inocência dela? Não pode, no decorrer do processo. Você entendeu? A Maria da Penha tem toda essa cautela. É um direito subjetivo da vítima. De toda forma, mesmo se ela não tiver prova, a medida protetiva vai ser dada. Por mais que ela possa ser revogada lá na frente. Mas ela vai ser dada. Ela pode fazer uma medida de locais, do tipo, eu sou casado com uma pessoa e eu tenho filhos. E aí essa minha esposa abre uma medida protetiva me impedindo de ver meus filhos entrar em casa. Algo nesse sentido. Isso acontece? Metragem, normalmente. Ver os filhos só se você tiver feito uma violência contra seus filhos diretamente. Aí entra lá na lei Henri Borel, né? Que é aquela lei daquele que jogou o vereador, o filho, enfim. Que inclusive está acontecendo alguma coisa agora, acontecendo o julgamento, né? É essa mesmo. Que é a mesma, em tese, eles Ctrl-C e Ctrl-V da Maria da Penha. Pode entrar lá que é a mesma coisa, só que é em criança e adolescente. Mesma coisa. Fez crime contra criança e adolescente, afastamento. Metragem, sim. 300, 500, 1 quilômetro de distância, você não pode chegar. Então, vai aumentando. Não pode frequentar os mesmos lugares, não pode ter contato com familiares próximos ou com a pessoa. Em WhatsApp, Instagram, criar fake, né? Então, tudo isso não pode. Então, você não pode chegar próximo da vítima por metragem. Aí, sim. O que vocês acham que precisa ser mudado agora, assim, pensando criticamente na lei? A minha visão é, de fato, provar-se que, de fato, aconteceu, né? Beleza, psicológico, mas e aí? Como que a gente vê isso? Como que a gente prova isso? Né? Porque tem coisa que ela pode acontecer dentro de casa também que ela não pode saber, ela não sabe, né? Que é no âmbito ali doméstico, né? Então, não tem como saber. Então, como que vocês provam a violência psicológica? Né? Beleza, foi um ataque mesmo, ficava só atacando, uma violência patrimonial. Então, acho que as provas é o que mais
E outra, uma punição para quem, de fato, usar isso de vingança contra alguma pessoa. Eu acho que, inclusive, está em votação aí, projeto de lei aí, para quem propõe medida protetiva fake. Exatamente. A gente hoje tem um outro problema, que é o direito digital, né? Que já entra na esfera digital, né, Mireia? Isso. Então, a gente tem, junto com a Maria da Penha, tem a importunação sexual, a lei de stalking, né? Que vai criminalizar essas perseguições reiteradas. E tem a internet, que agora é uma outra via aí que é lugar de ninguém. Exatamente. Agora não ninguém, mais. Nós precisamos. Não mais. Não agora, mais, né? não, tá assim, tá bem melhor, né? Com certeza. Tá melhorando muito. Então, o Marco Civil da Internet, a lei da Carolina Dickmann, tudo foi surgindo para deixar isso mais... dar uma força maior para o ambiente digital. Então, eu acho que tudo isso também... O que é a minha perspectiva? O que eu acho? Que é uma mudança social enorme. Que tem que... como a minha área já é mais humanos e internacional, a minha visão, inclusive prática, nas minhas questões de família, eu entendo que é uma mudança social. A lei veio para isso, todas as outras que vêm, né, junto com a Maria da Penha, mas ela vem e a mudança social, ela tem que ser... eu não falei que a minha mudança foi... Eu sou exemplo da mudança, mudei. Na minha dissertação de mestrado, que eu terminei há pouco, meu orientador falou, Ana, acrescento uma coisa, e eu já estava empolgada para escrever sobre... Eu escrevi Brasil e África, então eu já fiz uma análise do relativismo cultural e tal, mas a questão da mudança social, de como a gente se porta, principalmente aqui em Goiás, né, das nossas mudanças, do que a gente vem ética e moralmente em casa, eu acho que isso também, além da legislação, isso também vai colocar uma forma de aplicar. Excelente. Tá? Para a gente poder encerrar, eu queria só que vocês respondessem alguma pergunta que eu não tenha feito. Tem alguma coisa que vocês queriam falar aqui que a gente não abordou? A gente gosta de falar muito, que a gente é professor. Gostam, mas vamos devagar. Se você deixar, eu vou querer falar de vários temas. Conversa demais. A gente conversa, a gente tá se poupando aqui pra gente não deixar uma palavra. Eu acho que algum apontamento relevante que a gente não trouxe aqui, que é importante para as pessoas que então, eu gosto sempre de deixar muito claro, principalmente para os homens, e eu falo homens em geral, mas em si. Quando você ama uma pessoa... eu acredito que você não queira machucá-la. Então, toma muito cuidado, principalmente homens, né, que a gente vê muito feminicídio aí. A gente veio o caso de Tumbiara, né, que foi nitidamente aquele olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião, para mim, é causar dor naquela pessoa que te fez suposto mal, de forma tão dolorida que ela não conseguiria viver, né? Que ele tirou a vida dos filhos para causar um suposto... Supostamente é quem ele mais ama, Isso, né? E pra machucar a mãe, né? Pra mostrar, olha, o que você fez, você me traiu. Então, isso... tirar a posse de cima do ser humano. Tirar a posse de cima da mulher, do relacionamento. O relacionamento tem que ser saudável, o relacionamento tem que ser leve, né? Como tudo na vida. Então, eu acredito que seja feliz, seja leve, fique tranquilo, né? Tire o machismo, que vocês têm que... a mulher é minha, enfim. Não é bem assim, né? Então, vamos se conscientizar mais. Protejam as mulheres de vocês, protejam as famílias de vocês, protejam a mãe de vocês, irmãs, enfim. Eu sempre coloco isso. E mulheres, levem a sério a lei. Né? A lei tá aí para vocês usarem, mas com sabedoria, né? Não ataquem homens, vingança, não sei o que, ele não te quis. Dá tchau com Deus, não, é muito melhor do que, eu vou arrumar uma forma de vingar. Então, a gente tem, aí eu gosto de deixar muito claro, porque me perguntam, me procuram, falam, tá saindo da... Eu falei, gente, mas não tá nem te ameaçando, você quer colocar uma medida protetiva no cara? Por quê? Você quer acabar com... Porque, querendo ou não, concurso público, ele não entra, se ele for fazer um concurso com uma medida protetiva. Uma OAB, hoje em dia, já é mais difícil também. Então, hoje em dia, quando você tem uma medida protetiva, uma violência doméstica, a vida se torna muito difícil. E as mulheres
mulheres sabendo disso, normalmente elas usam aí. Vou acabar com a vida dele, porque ele não me quer, ou alguma coisa do tipo. Né? A gente já peguei atuar em alguns casos bem tensos aí, de que se for ficar aqui, eu conto a noite inteira. Mas, em tese, é isso. Então, é só um avisinho mesmo. Tomem cuidado, a lei tá aí para ser usada, mas... a lei tá aí para ser usada, mas com sabedoria. Simples assim. Professora Ana, alguma Eu só acho que concordo com tudo que a Mireia ponderou. Nós temos que entender que nós, mulheres, a gente... eu tinha uma fala que meu pai falava muito, assim, que a gente tem que a gente sempre acorda mais cedo. Para a gente destacar, tem que ser diferente. Nós, mulheres, temos que trabalhar de forma diferente. Isso na vida, em todos os sentidos. Mas eu entendo que a lei, ela vem... Nós não somos todos iguais. A lei, ela pondera a mulher, ela coloca as desigualdades para que elas sejam feitas de formas desiguais, para que a gente a aproxime e tornemos iguais. Então, são duas... vem desde Aristóteles isso. Então, são situações, vulnerabilidades, que elas são colocadas de forma... A lei, ela é ponderada de forma a aproximar e a nos colocar numa situação próxima aos homens, às demais vulnerabilidades. E o ser humano, ele está muito intenso em todas as situações, que foi o que a professora Mireia falou. Então, que menos para todas essas intensidades e que a gente entenda o nosso lugar de fala, igual eu entendi que eu tenho um lugar de fala para trabalhar a questão da mulher, e que a gente consiga modificar alguns padrões já enraizados, que a gente mude isso socialmente para que a gente consiga colher futuro, né, nossos filhos e netos tenham um futuro melhor, numa sociedade mais amena, mais tranquila, mais justa. É isso. Equilíbrio, né? Obrigado pela presença de vocês. Para você que nos acompanhou até aqui, continua aí seguindo nosso canal, curte, compartilhe e nos ajude. Até mais. Tchau, tchau.